pergunta agora que talvez tu tenha que pensar um pouquinho, mas eu quero que tu, se precisar pensar, pensa, tá? Depois que tu fez o tratamento, tava com o dente já fixo, os implantes ali, tudo bonitinho, já tava conseguindo usar, né? Qual foi o primeiro momento que tu sentiu, não sei se tu lembra disso, mas primeira coisa que aconteceu depois de estar pronto, que tu sentiu que a tua vida tava mudando? Primeiro momento quando eu coloquei o meu dente, no primeiro momento. O que tu fez, né, que tu não fazia, que tu disse assim, uau, agora sim, minha vida vai ser outra? Quando eu coloquei ali, que daí tava pronto, né? Coloquei, botou o espelho, eu olhei, eu comecei a chorar, porque era uma realização. Agora eu não vou mais tirar, né? Eu posso sair daqui e era quando eu coloquei, então tava na fase da pandemia de máscara. Eu vou sair sem máscara. Eu tenho que sair daqui. Tem que mostrar, né? Tenho que mostrar como que eu estou, né? Era assim, foi tão intenso, doutor. Depois que eu coloquei, que eu tava com os meus dentes assim, tudo pra mim foi tão intenso que eu não tive assim. O primeiro momento é aquela coisa, hoje eu tenho meus dentes. Eu fui comer, eu fui tomar um café, senti diferença. E assim, eu tá com os meus dentes, eu ter me dado isso, eu me dar isso de presente com a ajuda que vocês me fizeram eu saber que eu podia, sempre foi, não teve um momento, foi sempre tudo bem. Eu pergunto isso porque às vezes tem um paciente que faz e fica lá sonhando para morder uma maçã, né, que faz anos que não come, vai lá pegar um torresmo, né, sim. vai comer um churrasco com a família, que faz anos que fica tendo que disfarçar que não gosta da carne. Sim, eu fazia muito isso. Passando por saia justa até, né, tendo Sim. que falar alguma coisa que não é verdade para se proteger de certa forma. Eu fazia muito isso. Não gosto. Eu não sou muito de carne, fazia muito isso. Louca pra comer dizendo que não gosta. Querendo comer, mas e o medo de mastigar? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu fui tomar um café para me sentir o gosto do café. Porque com a prótese, aquela que pega todo o teu céu da boca, tu não sente. Então, eu queria sentir, assim, que ia ser diferente no céu da minha boca, né? Aquela diferença. Fui tomar um café. E depois, assim, morder. Não maçã, não falo de maçã porque não sou muito de comer maçã. Mas morder, qualquer coisa que vai morder. Porque às vezes eu tinha medo até de morder um pão. Sim. Porque pode acontecer. Porque eu tive 2 próteses, aquelas minhas, que rachou no meio. Com pão? Com pão. E acaba, tu falou que fazia uma prótese por ano. Tu já pensou quanto é que tu gastou nisso aí? Fazia uma todo, exato. Pra uma coisa que nunca te deixou não era feliz. meu, que não era meu. Porque tudo bem que eu pagava, que até uma vez um dentista pra mim, é teu porque tu pagou, mas eu não sentia que era meu aquilo porque eu tirava. Eu queria que era meu aquilo que eu não tiro. Sim. Que pra vir aqui é diferente, para fazer a limpeza, para fazer a higiene é diferente. Então aquela que eu tirava não era minha. Não fazia parte de você. Exato. E isso é uma coisa que até um paciente nosso que ele falou, me chamou a atenção, ele falou assim, de tanta coisa que eu já fiz no meu dente que não deu certo, eu fui insistindo em fazer outra achando que estava mal feito, e aí eu trocava de clínica, fazia o mesmo tratamento, ia indo. Ele calculou que ele gastou mais com soluções que não deram certo do que com a solução definitiva que deu certo. Ele falou assim, se eu tivesse feito já de primeira essa, eu estaria muito melhor, né? Estaria me sentindo mais seguro, mais confiante e não teria gasto tudo que eu gastei. Só que ele foi gastando em pingadinho, né? Sim. E ele me falou uma outra coisa que tem a ver com isso que tu tá falando, da questão de sentir o sabor dos alimentos. E me chamou a atenção que ele falou que ele começou a sentir o suco da trituração do alimento. Tu vai pegar uma carne, por exemplo, tu mastiga ela com força,
sai aquele caldinho. Sim. Que tem toda a diferença no sabor, né? Se tu engole inteiro, quando não consegue mastigar, você não percebe aquele sabor ali. Além de ter o plástico no céu da boca, né? Sim, exato, era assim. Então, triturar, poder mastigar, além de fazer melhor pro estômago, porque teu intestino, ele começa a sofrer muito quando você engole inteiro as coisas, começa a dar, muitas vezes, gastrite, problema estomacal, problema intestinal. Você consegue sentir o sabor de uma boa refeição, você consegue se alimentar e curtir aquele momento ali, que de outra forma muitas vezes não dá, né? Mas uma coisa que agora, com o teu comentário eu lembrei, eu tinha muito problema de intestino, muito problema de intestino. O intestino era preso, por quê? Porque era aquela coisa, comer mais inteiro, então eu não fazia isso. E hoje, e depois que eu coloquei o meu dente, que é meu, que tá fixo, que eu posso morder, eu não tive mais isso. Que bom, né? O meu intestino funciona agora, que é exatamente, hoje pensando e com esse comentário, é exatamente o que acontecia comigo. Porque tu come diferente. Tem coisas que você come quando tu tem teu dente. E eu, com o problema que eu tinha, nem tudo eu comia. Ou sempre aquela insegurança. E se quebrar? Sim. E realmente eu gastei. Fantasma que te persegue, né? Eu gastei muito, porque todo ano eu trocava. Eu fazia uma nova. Não quero mais assim. Eu me olhava e achava que tinha alguma coisa diferente. O que antes parecia impossível para ti, mas agora te faz sorrir depois do tratamento? Antes não sorria, aquela coisa a insegurança. E se eu der um sorriso muito grande assim, soltar um sorriso e cair? Eu no meio com pessoas diferentes. Ou dentro de um ônibus, tô indo, porque eu já vi isso. Imagina como essa pessoa não se sente. Tu sorri e cai. E aí você começa a se cortar, né, o sorriso. Então, assim, tem até o nosso sorriso, ele é decorrente de momentos de felicidade, né? E existe uma questão hormonal nisso aí, tá? Já ouviu falar em serotonina? Já. Serotonina é o hormônio da felicidade, né? E quando você sorri, você sorri porque você tem serotonina, mas quando tu sorri, tu libera mais serotonina. Então é como se fosse um ciclo que se autoalimenta. O que em pesquisas foi descoberto? Que a gente consegue estimular a serotonina de forma intencional. Por exemplo, você parar na frente do espelho no momento que tu tá meio nervosa ou ansiosa e forçar um sorrisão aí, ficar 1 minuto ali sorrindo, a contração dos músculos do sorriso dá um comando pro teu cérebro para liberar serotonina. Então tu começa a mudar o teu sentimento. Sim. E você começa a ficar feliz, mesmo que de forma forçada. Né? Então, você sorrir é muito importante para a tua saúde emocional. E o que você estava fazendo? Não sorria. Você estava feliz em algum momento e aí você cortava o teu estímulo do sorriso. Porque você tinha vergonha, insegurança. Você estava com dificuldade de se identificar. A tua identidade estava ferida nisso aí. Né? Muito. Então, assim, emocionalmente isso é perigoso, porque a pessoa ela pode começar a entrar para um estado depressivo, de não ter hormônios positivos. Ela pode entrar para um estado de estresse intenso, porque ela sai de um hormônio que é positivo, e ela começa a sentir insegurança, nervosismo, ela começa a liberar cortisol, que é um hormônio que não faz bem para o organismo, se está em demasia, né? Então, a importância do sorriso, ela vai muito além de autoestima. É saúde emocional e saúde fisiológica. Então, é importantíssimo a gente estimular o sorriso, não cortar ele, sorrir com vontade, porque isso tem a ver com saúde. Saúde. Não é só saúde bucal, é saúde geral do corpo, né? Então, libera o sorriso aí, faz à vontade, estimula, porque isso vai te fazer bem para a saúde. Agora tu pode fazer isso, agora né? Eu posso. Tem que estar sorrindo. E falando em saúde bucal, eu não entendia tanto o quanto eu aprendi aqui também de saber a importância de um dente.
Claro que eu não tinha, porque na minha cabeça eu achava então que tinha aquilo, mas eu não aceitava. Eu tirei os meus dentes, mas eu lá no meu íntimo, eu não aceitava eu não ter os meus dentes. Pra mim aquilo, ai, como eu queria ter meus dentes. E é uma coisa que eu vejo muito e que assim, quando eu vejo uma pessoa sorrir, que a gente nota que tu tem o teu dente, nossa, eu fico assim, olha só. Hoje eu não tenho mais isso, porque eu tenho os meus dentes, mas eu tinha muito isso. Porque as pessoas arrancavam o dente, era como arrancar um dente. E hoje eu sei que se eu arrancar um dente é que nem eu cortar um dedo, faz parte de mim. É isso aí. É um órgão. É um órgão, porque assim, quando a gente tem os dentinhos de leite, né, é normal que eles vão cair. Era uma coisa que eu sempre dizia assim, que dente e osso não deveria estragar. O osso não deveria quebrar e dente não devia acontecer nada. Hoje, os profissionais dessa área iam fazer outra coisa. Porque seria tão bom. O meu pai era uma pessoa assim, que lhe dava um sorrisão. Meu pai tinha muito dente de ouro. Não é? É porque ele botava aquelas capas de ouro. Sim. Que o dente, eu acho que cariava, então para não ficar... Então ele botava sorrir assim, tinha aqueles dentes de ouro dele. E o meu pai escovava o dente, ele amassava o carvão, eu lembro assim, ele moía, e ele fazia... Tem um sorrisão assim, meu pai tinha um dente... Aí eu pensava, e por que o meu dente tem que doer e estragar? Eu vou dizer, provavelmente foi pela mudança de alimentação, tá? Muito açúcar refinado. Não, doutora, a gente era açúcar mascavo, ou Mas a mesmo mesma assim, criação dos meus irmãos, a gente tudo... Imagina, até meus 18 anos eu morei no interior do interior. Então, aí assim, ó, você tem um açúcar, mesmo mascavo, que é ele é a sacarose. Sim. É o alimento da carne. A gente comia muito aquelas pedrinhas do açúcar amarelo. Isso, e daí muitas vezes ficava um bom tempo sem escovar, a água não era fluoretada no interior, era água de poço. De né? poço. Então não existiam programas de prevenção. Não tinha nem nada. de instrução educativa nada. e muito menos de prevenção geral, né, de saúde básica. O meu pai dizia, ó, vamos lá, todo mundo aqui. E além disso, também a odontologia era outra história. Hoje já está muito mais avançado, a tecnologia e tudo. Então tem muita coisa que mudou e você pegou uma mudança de geração ali que o açúcar veio muito forte os doces, né? Então, quem cresceu ali, criança recebendo doce, recebendo essas coisinhas e não tinha consciência do depois disso, acabou perdendo muito dente. A tua geração ali sofreu muito com isso. Muito. E era realmente normal perder os dentes. Como cortar cabelo era extrair um dente, cortar o cabelo. Exatamente. Essa palavra era exatamente isso. Cortar o cabelo era que nem ir lá e tirar um dente. Mas cortar o cabelo não dói, né? Mas cortar cabelo não dói, cabelo cresce e o dente tu tirou não vem mais. Exatamente. E aquele medo do dentista, daquele... para fazer a obturação. Tudo isso era trauma, Sim. Era medo. E engraçado que eu cheguei aqui e quando fui fazer... O dia que eu vim para fazer os meus implantes, fiz enxerto ósseo, tudo, eu não tive medo. Aquela acolhida que eu tive, aquilo que me fizeram me sentir assim, não vai doer. Eu não tive medo em nenhum momento. Para mim, e outra coisa, a minha realização, que eu ia saber que eu ia ter meus dentes meu. Então, assim, eu não vi a hora de terminar aquilo, de eu colocar, de fazer.